Até o século XX, o desejo de um jovem era se tornar adulto. A vida adulta ela era muito mais desejável, porque ela era muito mais respeitosa. O jovem ele desejava ardentemente sair das calças curtas, botar uma roupa de adulto, inclusive queria muito trabalhar e se casar, para que ele pudesse entrar para o tão importante, o tão desejável e o tão respeitoso mundo dos adultos. O que valia era ser adulto. Criança, adolescente, jovem, não gozava da sociedade o respeito que os homens adultos gozavam. Mas isso muda radicalmente na metade do século XX, quando se inventa a juventude. Na metade do século XX vem um estilo de vida chamado juventude, onde a partir dos anos 50 vem a música do jovem, vem o estilo de vida do jovem, a roupa do jovem. E, de repente, virar jovem começou a ser uma coisa legal. A cultura muda, o trabalho começa a ficar acessível para toda a sociedade em qualquer faixa etária. E o estilo de vida do jovem ele começa a se tornar mais interessante. E os jovens começam a tentar, ao contrário de querer envelhecer, começam a querer perpetuar a juventude. E aí surge uma série de paradoxos. Nós vivemos numa era onde os nossos pais, que já são velhos ou até já não existem mais, passaram por essa transição. E hoje nós vivemos uma mudança de paradigma, aonde se no século XVIII o ideal, o chique, o respeitoso era ser adulto, atualmente o chique, o respeitoso, o legal, o cool é ser jovem. E desta forma temos muitos adultos e muitos velhos querendo ser jovem. Muitas vezes nós olhamos pela roupa de um jovem e de um adulto, nós não podemos identificar quem é o velho ali da história. É muito comum o velho usar calça jeans e camiseta, uma roupa própria de um jovem, e ele está ali com o seu tênis da moda no alto dos seus 60 anos de idade, usando exatamente a mesma roupa que o filho usa. Veja, que não é o filho que imita o pai e usa as roupas do pai, ao contrário. São os pais e os avós que olham os netos e olham para os seus filhos e buscam frequentar aquelas lojas e usar aquelas roupas numa tentativa de parecer mais jovem, porque a moda é ser jovem. E aí, nesse raciocínio, temos uma série de paradoxos. Por exemplo, o principal dos paradoxos no contexto do envelhecimento é que, sim, todos nós gostaríamos de ter uma vida longa. Isso é muito natural. Um ser humano que não esteja doente, que não esteja querendo morrer, que não esteja querendo destruir a própria vida, vai ter o desejo natural de viver e ter uma vida longa e saudável. Não vai querer encurtar sua existência. Contudo, para termos uma vida longa, não tem como fugirmos do natural envelhecimento da carne, dos órgãos, dos ossos. Não tem como termos uma longa vida sem enfrentarmos a decrepitude do corpo, possivelmente até a decrepitude da alma e outras coisas que a velhice pode trazer junto, como algum tipo de doenças, dores e até a solidão. Um grande escritor latino-americano disse que o segredo de envelhecer de uma forma digna é justamente assinando um honroso pacto com a solidão. Porque com o passar dos anos, os seus amigos vão morrendo. Possivelmente o seu parceiro ou parceira também passa dessa para outra. As pessoas vão se mudando. E na velhice vai se fazendo pouca amizade. Amizades são coisas que se constroem mais na juventude, na infância, talvez até na vida adulta.
mas não é natural que um velho faça muitas amizades. Ao contrário, para o velho é comum perder as amizades, perder os companheiros, perder a saúde. Nesse contexto, ninguém quer envelhecer, apesar de que todos gostariam de uma vida longa e de uma vida boa. E eu enxergo uma situação muito dramática para a geração atual. Temos visto um grande número de pessoas que têm optado racionalmente por não ter filhos, não querem ter filhos. E eu fico pensando como que será a vida dessa pessoa se ela sobreviver até os 80 anos. Seus pais já estarão mortos. Muitos amigos também. E como será viver numa pequena casa, num apartamento, sem ninguém para passar, por exemplo, o Natal? Ou talvez ter que ir obrigatoriamente, compulsoriamente, ir para um lar dos velhinhos, não por opção, mas por falta de opção, para não ter com quem ficar. E este é um dos problemas também do século XXI, que na classe média para frente, as crianças não conhecem mais a velhice, a doença e a morte. Porque se algum tempo atrás a vovozinha ficava doente, ficava na cama e os netinhos ali ao seu derredor, enxergando toda aquela decrepitude natural, e um belo dia o netinho corria lá, a vovó estava morta. E ele voltava e dizia: mamãe, eu acho que a vovó morreu ou dormiu. Tinha-se o contato com coisas muito naturais da vida, como os animais cruzando e produzindo novos animais, ou como os velhos ficando velhos e morrendo. Mas hoje não. Hoje, quando o velho dá o maior sinal de que a coisa vai ficar feia, joga ele logo no hospital, joga na UTI, ninguém pode visitar, de repente ele desaparece do sofá, um mês depois fala assim: vovô morreu. Sozinho, solitário, numa UTI gelada. Esse é um grande problema. E eu penso que nós deveríamos, de fato, criar um ambiente onde permitíssemos que os nossos velhos que já vão morrer, morressem em paz nos nossos lares. Dentro desse contexto, nós temos uma outra questão muito complexa. Eu falei da roupa, mas nós temos também aquelas pessoas que estão ficando velhas, mas não querem permitir que o tempo e que as marcas do tempo estejam visíveis. Um grande cirurgião plástico brasileiro muito famoso, chamado Ivo Pitangui, numa entrevista perguntaram para ele: como que você se sente, Ivo, em ser o responsável por deixar tantas pessoas tão jovens? E ele responde assim: mas eu não deixo ninguém jovem. Eu apenas faço com que os velhos se pareçam com pessoas mais jovens, mas eles ainda são velhos. Então veja, é bem realista a resposta dele. É mesmo uma cirurgia, uma intervenção estética, que não sou contra. Eu acho que todos podem fazer as intervenções estéticas que quiserem. Eu, por exemplo, pinto meu cabelo de preto, como todos vocês bem sabem. Não, eu tive a sorte, eu não pinto o meu cabelo de preto. Aliás, acabei de perceber aqui um viés. Dei sorte, quer dizer, cabelo preto então é sorte? Parecer jovem é sorte? Veja que aqui na minha fala eu percebo que eu mesmo sou vítima daquilo que eu estou aqui trazendo luz. Para mim, inconscientemente, parecer jovem é um benefício, sendo que eu já passei de 5 décadas, estou quase entrando na minha 6ª década e estou muito orgulhoso de ter ainda os cabelos pretos. Por que parecer ser jovem é um benefício? Por que envelhecer é um problema? Nós temos aqui um texto interessante, vários textos, mas eu selecionei um sonho que Deus deu para o rei Salomão. E quando ele ainda não era rei, ele ainda era jovem, e diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, no versículo 14, no sonho, o Criador fala com Salomão o seguinte: e se você, Salomão, me obedecer e guardar todos os meus ensinamentos, assim como o seu pai Davi fez, eu lhe darei uma longa vida. Ponto. Então, é dito aqui como
uma bênção, como um grande presente vindo da parte do Eterno, ter uma longa vida. E a gente percebe que isso é dito ali no Antigo Testamento várias vezes, que a velhice é, na verdade, uma bênção e uma dádiva. Poderíamos falar agora de etarismo, que é o preconceito sobre as pessoas mais velhas, o que eu acho um absurdo. Velhice é sinônimo de bênção em primeiro lugar. Velhice saudável é uma bênção em dobro. Velhice com netos e filhos é uma bênção incomensurável. Tenha certeza que a velhice, ela poderá trazer as dores próprias da velhice, mas que você saiba que ela trará, sobretudo, sabedoria. É um grande benefício que a juventude não tem. Portanto, se você está ficando velho, agradeça a Deus pela sabedoria que vem junto com os anos. E você que é jovem, saiba, nada melhor do que bater longos papos com pessoas mais experientes. E normalmente elas são bem mais velhas.